Olá, boa noite a todos. São 7 horas da noite em ponto no Brasil. E uma ótima noite para você, caro ouvinte, que está conosco aí no YouTube, no Conversa de Sexta. Eu sou o Rafael Imanes Pereira e a gente vai junto até às 8 da noite com o nosso debate, que tem também muita informação para vocês nessa sexta-feira, hoje, 18 de novembro de 2022, já é o episódio 36. Hoje a gente conta com o nosso time de colunistas escalados, é o Marcos André, com Empreender de Propósito, a Cris Gugê, que está conosco no Finanças Libertárias, e a Cibele Xavier, no Clube do Livro. E no nosso estúdio, hoje, a gente conta com o nosso convidado especial, o João Paulo Pedotti, e nossos colegas Rafa Pitti e Cris Gugê. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, João. Boa noite, Cris. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Então eu vou me descrever aqui, né, para aquelas pessoas que estão no podcast ou então que têm alguma dificuldade visual. Eu sou o Rafa, quem está falando é o Rafael. Hoje eu estou com óculos, né, óculos de grau para enxergar, porque eu já estou ficando velhinho. Então depois dos 40 precisa, né? E eu estou vestindo uma camisa rosa. E é isso aí. Ó, cabelo não tem muito, aliás, não tem nada, tá? Então, esse sou eu, o Rafael. Tá? Queria avisar para vocês para acessar os nossos canais, porque lá você vai encontrar muita informação sobre a ciência liderologia. Então, no @liderologia, você consegue lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? Saber informações e pelo nosso site no www. Consegue botar aí, produção, ali, liderário.org. Você também tem essas informações e outras também. Então, acessa lá que você vai conseguir nos acompanhar. E no YouTube, em especial, a gente recomenda você assinar o nosso canal, tá? Porque aí você vai ter a oportunidade de ser avisado antes do evento e não esquecer, beleza? Se você está gostando, se o nosso conteúdo está agregando a você de alguma forma, então deixa o like para nós aí, isso também é importante porque faz com que os nossos vídeos sejam divulgados para mais pessoas. É assim que funciona lá o algoritmo do YouTube, certo? Bom, e queria divulgar um parzinho de coisas antes da gente entrar com o João. Pode ser aí, João? Então tá, então vamos lá. A gente tem aqui o curso que vai acontecer amanhã, tá? Liderança Compartilhada, com a professora Marlene Roque, certo? É um curso aí da equipe Agropolitana, realização junto com a Liderar. Então, confere lá, é das 9 às 12, certo? A gente quer convidar vocês também para o 5º encontro da Cognópolis de Santa Catarina, de 25 a 27 de novembro, e você tem mais informações no site ortocognitivos, orto com th.org, certo? A gente quer convidar vocês também para o curso Empreendedorismo Evolutivo, vai acontecer dia 26 de novembro desse ano ainda, então é o último, aproveita lá, beleza? E a gente também tem um convite aí do Calepino, vamos ver, subiu aqui, ó. É sobre a conscienciosidade financeira com a professora Simone Zanello, nesse domingo, às 17 horas, tá? Online. Então não perca, todos esses eventos aí são muito, muito legais, estão aí dentro da nossa proposta de empreendedorismo também, tá certo?
Vamos lá, então, Rafa, consegue apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Hoje nosso convidado especial é o João Paulo Pedotti, né? É natural de São Paulo, da capital. Ele é psicólogo e colaborador de projetos sociais. É graduado em psicologia e também em artes cênicas. Bem legal essa informação. É formado em coaching de vida e carreira. Desde 2013 é voluntário da Conscienciologia, foi cofundador da Liderare, é co-coordenador, né, do Colégio da Liderologia. Também é docente, verbetógrafo e autor de vários artigos aí da Conscienciologia. Seja bem-vindo aí, João. Fica à vontade aí, vamos falar bastante do teu tema hoje aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Cris. Dupla dinâmica aí, né? O trio. Mas, gente, obrigado pelo convite. Acho que, de forma geral, poder compartilhar, né, o que tiver aí de experiência, de bagagem, com quem também se reconhecer, porque não sei se a gente já vai entrando na conversa, Não, mas não, assim, o negócio é assim aqui, né? É a conversa de empreendedor para empreendedor. Então, nós aqui empreendedores, nosso público também, e às vezes a gente fala um em cima do outro, porque é para ser uma conversa mesmo, né? Então, deixa eu começar então, para ficar. João, olha só, eu estava aqui procurando o nome, porque às vezes eu, né, Tiquiteco, aí eu olhei trajetória profissional não convencional, é isso, né? Já fiquei curiosa. Por que esse nome? Então me explica aí. isso sempre foi uma crise quando as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu falava, você tem tempo? Porque meu processo nunca foi ortodoxo, vamos falar assim, na questão até de o ideal que as pessoas imaginam de carreira, de profissão. Começou num trabalho, ou estagiando, ou num cargo inicial, foi amadurecendo e foi, mesmo que seja costurando caminhos dentro de uma área e ganhando estofo e fazendo especializações. Então, esse era um modelo que eu tinha, tanto da minha casa, meus dois pais são economistas, meu irmão fez engenharia e eu fui fazer artes cênicas. Então, tinha já uma coisa que despontava, né, nisso. E eu não fui pensando, lá naquela época, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou me sustentar. Teve um processo muito forte na época de identidade. Buscar algum lugar que eu me sentisse parte, me sentisse pertencente. E eu fiz teatro na escola, no colégio, tudo, gostei, falei, E eu fiquei entre teatro e psicologia, no terceiro colegial. Eu acho que vieram até alguns insights, acho que rolou um dedinho de amparo, tentando ali empurrar, mas deixando aberto para eu fazer minhas escolhas. E fiz. E eu lembro que na época eu parei para pensar, eu quero ir para esse lado ou para esse, eu tive esse momento. E eu lembro que a minha bússola, na hora, ela foi quase física, porque foi bem de cardio mesmo, de apontando para o processo do teatro. Eu falei, então é para cá que eu vou. Então eu tive esse momento e parando para pensar, o que me moveu foi muito isso. O que eu me identifico? Eu sempre gostei dos temas da psicologia, tem muitos que têm a ver com o teatro, você usa o seu próprio corpo como objeto de trabalho, você trabalha com emoções, você estuda interações entre pessoas, você vai falar sobre temas que não são muito comuns no contexto do dia a dia. A gente não via nada de matemática, mas você tinha que entender sobre espacialidade, relação do corpo com o outro, se trabalhar para poder exercer melhor a sua profissão. Então tinha muitos pontos em comuns, mas o objetivo final era diferente. Então, em síntese, assim, enquanto graduação, no último ano, quando eu ia me formar, rolou essa crise. Falei, putz, não era isso. Porque o final do trabalho do teatro, a pessoa vai para casa e faz o que ela quiser com aquilo. E da psicologia, não, da psicoterapia, que eu me identifico mais com a psicoterapia clínica, que é você fazer a pessoa se questionar, ela se olhar de verdade, você trazer alguns pontos complicados e às vezes até sensíveis, mas no ambiente positivo para aquilo. Então eu comecei a entender, não era por aí, e agora passou 5 anos, não vou mais conseguir, fiz uma faculdade pública na época, eu não ia conseguir nem sonhando passar de novo, porque não tinha mais essa oportunidade de estudar só aquilo, ficar estudando. E eu me vi diante do mercado voraz.
E falei, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí, no finalzinho da faculdade, eu sempre fiz muita coisa voltada para trabalho corporal. Tinha uma colega minha, amiga minha, que dava aula de exercícios mesclados com dança, com artes marciais, com pilates, e ela viajou. E ela deixou alguns alunos órfãos. E o pessoal, meu padrinho, meus pais, eram pessoas conhecidas. Você não quer dar umas aulas aqui só enquanto a Estela viajou? E eu fiquei 10 anos dando aula de consciência corporal. Foi um trabalho depois que eu fui desenvolvendo, amadurecendo, mas nunca foi minha fonte que me sustentasse financeiramente plenamente. Então eu acabei tendo que, correr. Fui trabalhar numa concessionária entregando o carro por 6 meses, da Mitsubishi. E daí depois saí de lá, fui fazer curso de coaching, mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso de coaching. Então você se vê naquele negócio. E aí uma colega me chamou para estar numa empresa de estudo no exterior. E daí depois disso fui trabalhar com outros colegas que eram da Conscienciologia, estavam começando uma empresa. Daí depois fui para uma outra empresa também de colegas da Conscienciologia. Então eu migrei muito, tentando me achar, mas ainda com a ideia da identidade, buscando a minha identidade no que eu fazia, ao invés de trazer quem eu sou naquilo que eu faço, que hoje foi uma das fichas que me caiu. Buscando valorização e não entregar valor. Né? Isso que você fala da identidade... Só te interrompendo, já te devolvo. Você deve ter ficado doidinha, né? Que os pais dele são economistas. Não, achei interessante. A família, o pessoal ali da área de exatas, bem em cima dele, né? Apesar que a Cris também é economista, João Paulo. Ô, João, eu estava aqui pensando nessa sua busca da identidade aí. Será que isso aí era busca em relação à questão da Proexis? O que você acha aí? Tinha um mix, Cris. Eu acho que tinha um mix. Porque, assim, no final da faculdade de teatro, quando eu comecei até já estava... eu conheci a Conscienciologia em 2012 e eu me formei em 2013. Então, no começo de 2013, eu terminei a graduação e... Então, já tinha alguns indícios, por exemplo, a psicologia relacionada a um processo de programação existencial. Então, tinha isso muito forte. Eu me identificava com isso do processo assistencial, eu via sentido, eu via valor e eu via que eu podia aprender muito com isso. Então, assim, energeticamente, racionalmente, afetivamente, fazia sentido. A questão é como que eu ia, de fato, materializar isso. Então, eu me vi, nesse momento, brigando comigo mesmo, com muita coisa, assim, de a tentar atender expectativas que eu achava que eu devia atender com relação a trabalho, pela minha família ter tido uma trajetória, eu ter tido outra. Então, isso foi um processo conflituoso, porque depois de 10 anos, hoje eu consigo entender como é que eu me coloco um pouco melhor em trabalhos que fazem sentido para mim e que vão me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Eu fiz a faculdade de psicologia, me formei ano passado também, e ainda estou, na verdade, assentando muita coisa de como que eu olho para esse contexto da profissão, esse contexto da programação existencial, esse contexto de me sustentar financeiramente, de não aceitar qualquer trabalho. Teve muitos trabalhos que eu fui experimentando que eu trabalhava de graça. E uma coisa é trabalho voluntário, outra coisa é trabalho profissional. É verdade, é isso aí. E isso teve 3 momentos em que isso surgiu. E no terceiro eu me posicionei, eu não vou trabalhar de graça. Só que isso eu precisei. Foi um processo meu que me caiu a ficha. Não é que me caiu a ficha, que eu me posicionei. Já tinha caído, mas eu escolhi mesmo assim. Então isso de uma trajetória não convencional, tudo isso para dizer o quê? Eu fui tentando me achar enquanto eu estava tentando achar uma questão profissional. Então, em parte, eu ia meio tateando. Algumas coisas eram feeling, mas sem uma questão pragmática também de pagar as minhas contas. Na época, parece que eu sou uma pessoa idosa, mas na minha época, quando eu terminei minha primeira graduação, não tinha iFood, não tinha Nubank. Alguém com faculdade de teatro ia fazer teatro.
Então, hoje existe uma flexibilidade de entrada no mercado e outras possibilidades de você agregar valor no mercado que antes não tinha. E aí eu fui Você não podia trabalhar ser na youtuber, Mitsubishi. né, João? Podia, youtuber, estava ainda TikToker, sei pessoal, lá o que mais. exato. Então isso, e não vou dizer que é bom ou é ruim, era o que era. Antes disso era de outro jeito, né? 5 anos antes de eu, né, ter me formado era de outro jeito, o mercado foi indo, então essa forma de me colocar e, enfim, o que eu fui entendendo com o tempo é que essa idealização de trajetória profissional é uma idealização. Teve uma época que eu comecei a falar com pessoas, eu quero saber como é que é. Só falar, como é que foi para você? E as pessoas iam me dando pequenas pérolas que elas iam caindo a ficha e amadurecendo. Anotei, fui refletindo. Na pandemia, falei, meu, eu estava tendo atendimentos individuais, parou. Mesmo tentando migrar para o online, não teve um fluxo. Então, até me deram um toque. Será que não é hora de mudar um pouco de foco de como que você estava construindo? Falei, então, vou trabalhar em empresa. Vamos lá, estava fazendo faculdade, vou fazer estágio de psicologia. No fim, eu nem poderia ter estágio remunerado, que a carga horária era só para estágio não remunerado. Mas eu falando com as pessoas, também entendi, ninguém tem uma trajetória, não é que ninguém tem, são muito poucas pessoas que têm uma trajetória que você olha e fala, ela é linear, ela é convencional. As pessoas foram migrando e vão aprendendo e vão amadurecendo e trazem consigo essa bagagem. Então, isso de não ser convencional é porque, assim, eu estou finalizando esse ciclo de aulas de consciência corporal, estou trabalhando num projeto social hoje, mas estou começando o trabalho de implementação da clínica de psicologia. Então, o que você faz? Você tem tempo para eu explicar? Porque se eu falar professor de consciência corporal e projeto social, é tão vago quanto falar só autônomo. Sim. Então, é nesse sentido, sabe? Que tem a ver com o meu perfil, mas eu fui tendo que mudar a minha forma de pensar. Eu sou excêntrico, eu vou fazer as coisas do meu jeito e vai dar certo. Não, não obrigatoriamente. Ô, E tudo João, bem. agora, João, Então, mas qual foi a influência, você acha, assim, fazendo uma retrospectiva, quando é que você acessou a Conscienciologia, a influência que a autopesquisa, a partir das ideias da Conscienciologia, da tua recuperação de cons e tal, tiveram nessa trajetória profissional, né? foram influências ambíguas. Porque eu tenho uma tendência a juntar determinação e comprometimento com rigidez. E aí o caldo transborda um pouquinho. Então, quando eu entendi que o processo meu não era no contexto artístico, eu dei um 360 não, você volta para o mesmo lugar, dei um 180, né? Dei um 180 e foi eu preciso fugir disso. E a única coisa que se manteve nesses 10 anos foram as aulas de consciência corporal. Porque era um trabalho que eu entregava qualidade, que eu conseguia atender bem as pessoas e que eu tinha eu tenho uma capacidade muito boa disso, de ler o corpo da pessoa, de dar orientações, de ajudar ela a ter esse movimento mais integrado, mais potente. Eu adoro fazer isso. Não é o exercício em si, é a pessoa se apropriar, eu acho isso o máximo. E é uma área que eu quero seguir dentro da psicologia depois, focada na questão também corporal. Mas eu dei um 180 muito grande. Então, a Conscienciologia me ajudou a alinhar alguns pontos, mas essa questão profissional, vem do meu histórico e como eu lido com isso, é um ponto meu de atenção. É um ponto que eu preciso prestar atenção para consolidar algumas coisas. Tem coisa que eu já saquei, mas eu preciso praticar, eu preciso exercitar bastante. E eu estou conseguindo, mas eu percebo que ainda dá aquelas... eu quero ter status, o trabalho, então eu vou falar que eu consegui o cargo tal, e isso foi o que mais me puxou para trás, que é uma questão minha, não tem nada a ver com a conscienciologia. Só que pela minha rigidez, eu hoje pensando, eu falei, nossa, poderia ter sido menos dolorido essa questão de angústias e tudo mais, se eu tivesse estruturado melhor esse trabalho de consciência corporal,
dado uma estabilizada de outros projetos ou coisas nesse sentido e feito a faculdade de psicologia. Não precisaria estar ganhando milhões. Eu poderia estar me sustentando. Só que antes isso não era uma opção. Eu precisava, por conta da questão da identidade, de autoafirmação e várias coisas que eu precisava reciclar em mim mesmo. Então, me ajudou muito a Conscienciologia a romper com alguns grupos e com alguns padrões. Isso foi sem sombra de dúvida. Assim, o tanto que eu mudei, só que eu vi que às vezes eu jogava o bebê com a água da bacia, então não adianta eu mudar e abandonar eu mesmo. Porque isso, de acordo com o grupo... E aí, Rafa, desculpa, isso é importante. Não é de acordo com a Conscienciologia, é de acordo com o grupo da CCCI, eu achava que eu devia ter um determinado comportamento para agradar e ser aceito de novo. Mesma coisa, mesmo movimento. Sim. E não é isso, a Conscienciologia não fala nada disso. É outra, com o princípio da descrença, e vai experimentar. Então, isso eu também fui aprendendo na prática, né? Também não tem segredo. O que eu acho bacana, né, João, e o pessoal que está conosco aí, o João, ele faz um uso cosmoético, no meu ponto de vista, assim, do histrionismo, né? Essas frases de efeito dele aí são ótimas também, né? A gesticulação, isso aí. Para mim, as artes cênicas foram, né? São um ingrediente legal aí nesse mix da tua experiência. Desassedia. Só deixa eu convidar o pessoal que está no YouTube, agradecer primeiro que estão aí presentes, a Michele, Ana Maria, Jean, Flitz, Selman, todos os amigos aí. E coloquem suas perguntas também aí, vamos agitar aí, vamos perguntar para o João o que vocês quiserem, tá? Fala, Cris. Não, eu já falei, é que esse bom humor dele, né, desassedia, é legal. E isso que você falou do histrionismo, Rafa, eu de criança sempre fui muito extrovertido, expansivo, né, risonho, conversador, e o teatro trouxe essa questão do histrionismo, pesando às vezes na dramatização e trazendo técnicas dessa questão. E a Conscienciologia ajudou a assentar um pouquinho nas aulas mesmo, dos cursos. Então isso, no começo, eu usava bem mais os braços, tinha uma coisa expansiva. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a deixar isso acontecer, mas dosar um pouquinho mais, né, ponderar um pouco, sentir. Aí entra a questão de entender parapsiquismo, entender energia, falar, opa, eu estou vendo que eu estou entrando no meu padrão, volta um pouquinho, acalma o chakra, e aí vamos continuar. Porque senão eu mesmo me obnubilo com o processo. Então isso é um ponto também que eu vou prestando atenção. Sim. Não sei, Rafa Pitt, você está aí? Vou comentar um pouco da minha experiência. Eu fiz um pouquinho de teatro também quando estava na escola, né? Eu acho que isso ajudou muito a minha comunicabilidade, né? Apesar de não ser perfeito, né? Tem muitos problemas ainda para coisa melhorar, mas eu acho que as artes cênicas, tudo igual você falou, né? Comentou da questão de entender o corpo, entender a questão de falar para fora, se expressar e se posicionar até também, né? Tipo, acho isso legal. E hoje eu vejo que tem totalmente uma boa diferença assim do como eu era antes, né? Já que tem vários anos já que isso se passou, né? Ajudou em muita coisa, né? A gente tá falando de trajetória profissional, então a minha trajetória profissional mudou bastante porque eu tenho feito teatro. Eu acho que nada que a gente faz, né, é perdido na vida. Né? Então, exatamente. A gente, às vezes, igual você falou, a gente, não era isso que eu queria, mas uma hora aquilo ali a gente vai usar para alguma coisa, né? Eu gosto sempre de lembrar que o professor Waldo falava da tudologia, né? Tudo serve em algum momento para alguma coisa, algum ensinamento. E eu, pessoalmente, gosto mesmo de aprender de tudo, né? Se a pessoa está me ensinando um negócio, eu falo, me ensina, vai. Mesmo que eu não sei nada ainda, né? Então é sempre legal isso. Sim, e teatro por mais que eu não tenha seguido carreira, e teatro no Brasil é bem difícil, se for teatro é bem difícil. Assim, o mercado, eu não sei como está hoje, mas quando me formei era complexo você se sustentar só de teatro. Mas enquanto curso, assim, tem coisas que professores falaram que eu reflito até hoje.
tinha uma professora que era de interpretação. Ela falava, gente, uma coisa é eu e o mundo e outra coisa é eu no mundo. Se você fica fora, como é que você se percebe, né, na relação, no contexto? E isso são coisas que não é só para cena, é para vida. O Mota falava, vai, gente, a gente vai pro teatro, é uma desculpa para ver duas pessoas interagindo. Se você não está interagindo, para quê? E isso é para vida. Se você não está interagindo de verdade, você está só no papel. Isso foi uma coisa que eu sempre comento, já dei os devidos agradecimentos. Logo que eu estava começando o processo de docência, eu conheci a Silvana Elau. E eu falei, você pode ser minha preceptora docente? Tá bom. O que você percebe? Traços, tal, docência, tal. E eu falei essa questão do teatro, que eu me via em cena, quando eu tinha que estar lá, era sério. Então eu olhava de uma forma séria, mas parecia que fora eu estava interpretando papéis. E ela falou, mas você não merece ser levado a sério? Por que só fora de cena que faz papel e dentro de cena não? Então, teve muita coisa que me ajudou a entender, que acho que até o Gia comentou isso, né? A gente aprende e cresce com as trajetórias, que é isso que você falou, Rafa, a gente não perde nada. Então, o meu temperamento, se eu tenho força para começar as coisas. Eu me vi muitas vezes em contextos que estavam começando. A primeira turma de um projeto, a fundação da Liderare, a retomada do Colégio Invisível, a retomada do grupo de pesquisa, o início de tal coisa, ajudar o projeto que eu estou hoje, ajudar a implementar um projeto, e foi a segunda pessoa que entrou. Então eu tenho isso e eu percebo que isso acontece. É um líder nato. Mas, então. É um líder nato, né? Está sempre na liderança. Não vou dizer nato. Estamos sempre amadurecendo. Mas essa coisa de não vou, talvez, banalizar esses aprendizados, por isso que o meu temperamento em umas horas me dificultou. Porque eu entendi que para eu evoluir eu tinha que jogar tudo isso fora, porque as artes não são o caminho evolutivo. E as técnicas, o ferramental, o processo expressivo, a questão de sensibilidade, de você ler o campo, de você ler as pessoas, de você poder se comunicar, de você ser... isso qualificado com intencionalidade, com cosmoética, você usa em qualquer lugar. Mas, pelo meu jeitão, eu falei, não, então eu vou fazer para valer. E eu tenho energia para fazer para valer. Só que daí eu fui... no outro sentido, o movimento totalmente. pendular, né João? A gente vai fazer um breve comentário, não, um breve intervalo comercial agora e voltamos já. Temos perguntas já, então a gente já volta. Já conhece o podcast da Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finanças Libertárias. Meu nome é Cristiane Gugê, sou planejadora financeira pessoal. Você sabe avaliar seu nível de conscienciosidade financeira? Vamos lá? O que você faria se você ganhasse R$1.000 hoje de presente? Será que você gastaria tudo? Será que você investiria? O que você faria? Se você pensou em investir o dinheiro, você pode avaliar que teria um alto nível de conscienciosidade financeira. Mas, do contrário, se você pensou em gastar tudo, é provável que você tenha um baixo nível de conscienciosidade financeira. É claro que existem N fatores para você se avaliar, mas, a grosso modo, você já consegue fazer essa avaliação respondendo essa simples pergunta. Mas o que seria a conscienciosidade financeira? A conscienciosidade financeira
é a capacidade que você tem de regular seus impulsos perante o dinheiro e desenvolver um planejamento visando construir alta renda. Muito obrigada e até a próxima edição do Finanças Libertárias. Estamos de volta, gente, então, para mais um bloco, né? E eu não sei se algum de vocês da mesa aí tem uma pergunta, senão a gente coloca do YouTube. Eu queria comentar e abrir aqui, né, e perguntar, assim, nessa trajetória não convencional profissional, né, eu tive algumas coisas também que não foi tão convencional assim, mas o que você sentia na hora que você tinha que tomar uma decisão de mudança, assim, tinha que ter muita coragem, o que você fala, assim, eu tinha que fazer assim, tinha que ser assim, naquele momento de mudança, que você tinha que tomar uma decisão. Alguma técnica, né? Alguma questão parapsíquica também. Vou pegar um pouco do... Eu tive momentos de rompante, então, como eu falei, como eu tenho facilidade de começar coisas, e mesmo com medo eu botava muita energia no processo, eu tinha dificuldade de manter. Então, eu tive mudanças que tinham medo, às vezes o parapsiquismo me mostrava que não era tão estável, e isso me deixava mais ansioso, mas eu ia e continuava porque eu precisava também me mexer, mesmo não sabendo. Então, eu vi que muito foi experimentando, mas sem, de fato, não digo nem só planejamento, mas é assumindo a responsabilidade daquela mudança, dos efeitos daquilo. Se eu fosse ter uma mudança, o que isso vai implicar para mim? Por que eu estou fazendo? Então, eu tinha, às vezes, uma dificuldade de parar para ponderar antes da mudança, mas eu fazia. Então, teve um ano, gente, que eu mudei umas 4, 5 vezes. No mesmo ano. Eu fui esses dias, eu estava fazendo um balanção, agora que eu peguei uma semana de férias, também para acalmar um pouco a cabeça. E aí eu olhei e falei, nossa, esse ano foi muita coisa. Eu fiquei ansioso de lembrar. Então, isso dificultava. Essa última foi no contexto da pandemia, que eu precisei fazer uma mudança mais drástica, porque também implicava a dificuldade de estar custeando a faculdade. E aí foi um momento que eu parei e pensei, bom, o que eu já vi que não está funcionando? E no momento, uma das coisas que foi um exercício de lidar também com frustrações, expectativas que eu tinha que não seriam atendidas, entender que eu ia ter que mudar a minha forma de olhar para o contexto do trabalho. Porque eu falei, não, eu quero que seja, já que eu estou fazendo faculdade de psicologia, eu quero que seja na minha área. Eu comecei tem que ser na minha área, porque isso me dava a sensação de pseudo-segurança, que eu estava sendo muito firme, que eu estava sendo muito decidido. E, na verdade, foi o que eu falei, ainda tinha um pouco dessa questão da rigidez. E aí, conversando com várias pessoas, bom, que empresa você quer trabalhar? Pesquisa a empresa também. Fui vendo. Daí, no final, eu falei, tá, dei um passo para trás. Como que eu fiz, como que funcionou para mim. Vi que uma dificuldade que eu estava tendo era não abrir mão do jeito que eu queria e como que eu queria que fosse, mas eu coloquei alguns pré-requisitos. Eu falei, bom, ter uma flexibilidade de horários, que para mim funciona, ter algum nível de relação com o processo assistencial, porque isso para mim é um valor, seja na área que for, e eu precisar ganhar tanto para conseguir dar conta dos meus custos, tá bom. E aí, um ponto que para mim foi importante foi, não interessa se eu estiver nos bastidores. Não interessa. Se eu ficar fazendo planilha, não interessa. Eu precisei propositalmente colocar isso, porque para mim, de novo, a questão da identidade, a questão da autoafirmação, a questão de precisar receber reconhecimento. O holofote. Tinha uma questão de holofote, do gosto pelo holofote, e tinha uma questão de carência mesmo. E de um tempo para cá eu entendi que eu não me dava nem tempo para reconhecer o meu trabalho, eu mesmo, porque eu ficava o tempo todo precisando disso. Então,
Eu falei, não interessa se eu não aparecer. E aí começaram a ter, de pessoas que eu conversei, surgiu, olha, você quer fazer um freela aqui rapidinho? Ó, tem uma outra pessoa aqui que eu conversei, que falou que estava precisando de alguém. E aí surgiu esse projeto que eu tô, que eles estavam desesperadamente precisando de gente, porque foi aprovado antes da pandemia, daí começou, já era pandemia, precisava dar conta, e era para uma outra função, e eu entendi até errado. Ah, é uma função que vai ganhar tanto, era quase metade do que eu precisava, por 30 horas. E quando eu ouvi, não era 30 horas toda semana, era 30 horas, um bloco, como se fosse um freela também. Falei, tá tudo certo, vamos. E se eu tivesse parado e pensado, não tem que ser, eu teria dito não, porque isso aqui não me atende. No fim, eu falei com a pessoa, seu perfil, o que você já deu, aula, tanto tem a ver com essa outra função que ganhava um pouco mais. Fiquei nessa função um tempo, depois de um tempo foram vindo outras oportunidades dentro do projeto. Então, assim, não é cuidar com o que você deseja porque pode se realizar. Eu acho que isso é uma frase forte também. Não, mas seu desejo vai ser bom que realize. Às vezes não é. E uma questão também, nesse caso, não é que o que eu queria não aconteceu. Então eu entendi o que eu precisava abrir mão para aquilo, para eu conseguir sair do lugar, sabe? Então acho que tem, no meu caso, a pandemia me ajudou porque eu tive tempo de surtar. Eu não tinha tempo e isso foi difícil. As pessoas falam, realmente, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa divertida, eu adoro, eu gosto de mim nesse aspecto. E tinha um aspecto meu muito difícil. E para eu lidar com esse aspecto meu, eu precisava de tempo para lidar com o autoassédio que isso gerava. E antes eu não tinha. De ter um piti por um dia. E não ter mais nada para fazer, porque eu não tinha mais nada para fazer. Porque eu estava sem trabalho e estava estudando online. Então eu ficava em casa. E isso, para mim, foi um processo que me ajudou. Por isso que eu falei, a questão profissional é um ponto que eu coloco bastante atenção, envolve vários aspectos meus relacionados a status, relacionado à família, relacionado a retrovidas, relacionado a proexis, mas que eu consegui aos poucos ir desdramatizando. Estou no processo de desdramatizar. Sim. Então, aqui escolhas. O Jean era mais fácil, aqui. depois O Jean, que engraçado, né? Jean é João, né, em francês, né? Sim. Nosso amigo. Ele completou a tua frase, ele falou que ele diz ali que cuidado com o que você deseja, também na linha, né? E ele faz algumas perguntas aqui para você, ó. Qual o papel das emoções, da arte, que exerce na sua personalidade hoje, por exemplo, né? Ele, complementando se isso facilita ou atrapalha. Você está vendo aí no YouTube também, né? Sim. Você pode dar uma palhinha para nós aí dentro dessas questões? Tá. Hoje o papel das emoções da minha personalidade, eu acho que eu estou começando a trazer como uma pessoa. As emoções fazem parte, as emoções estão aí. A arte eu acho que é um processo de expressão, mas tirando essa questão de saciar uma carência, eu acho que a arte é ótima, porque é se expressar. Hoje eu não viso isso profissionalmente, não dedico tempo aperfeiçoando manifestações artísticas, mas eu acho que é ótimo, porque tem horas que isso tira a gente também de onde a gente está, e às vezes até para pensar diferente, mas não mais como eu fazia antes, nesse contexto de profissionalmente exercer uma função artística. Outro dia, até enquanto você olha aí, outro dia eu fui no teatro com a minha filha, né? E eu vi que, assim, ao assistir aquela peça, eu trabalhei várias emoções que nem fora da caixinha do meu dia a dia, que eu não estava acessando ali. Eu achei muito interessante isso, entende? Não, dá uma tratada do psicossoma ali, né? É um processo catártico. Quando fala de catarse, teatro é isso, é você trazer à tona. O que você faz com isso? No teatro, cada um vai para casa e se diverte. No contexto psicoterapêutico, você trata ali. E o que eu queria era tratar ali. E aí que eu entendi. Parecia que a pessoa levantava a bola no vôlei e ninguém cortava. Falava, vamos, agora é hora de cortar. Tchau, beijo, vamos para casa. Eu falava, não! Eu surtava. Aí eu entendi. O objetivo é diferente. Você tem recursos teatrais que são terapêuticos, mas não é terapia.
porque ele ajuda você a entrar em contato. Então, tem muita coisa boa na arte. Para mim, a arte ajuda muito na comunicabilidade, igual eu falei, né? Na parte da tributação consciencial lá. Então, você vai se expressar melhor e vai entender melhor também o que o outro quer se expressar para você na mensagem ali, né? Naquela questão do receptor de mensagem, do quem está enviando a mensagem. Tem sempre um tipo de arte ali, né? A própria caligrafia, ou tudo isso é um tipo de arte do ponto de vista. Porque Ou acho que se você põe uma ideia, né? Isso, a arte, eu hoje coloco, entre outras coisas, como um processo de expressão. O estado da arte, o povo usa, eu acho também fica meio... o estado da arte, rola um deslumbramento. Mas essa coisa de você qualificar, você ter uma excelência no que você está trazendo, você ter um refinamento na sua comunicação. Isso são burilamentos. Você pode ter isso com livro, você pode ter isso com um curso, você pode ter isso com uma palestra, numa peça. Você tem processos de se expressar. Então, eu acho que isso ajuda você ter mais formas de se expressar e, às vezes, você ter maneiras diferentes. Eu acho que coisas que o teatro me ajudou e que eu uso hoje de forma geral. Tem uma coisa que é você começou o espetáculo, você não para no meio, você segue. Sim. Eu passei por esse processo na música, né? Você não pode... Né? Você não para. Então, assim, errou, caiu, pega, junta, vai, depois continua. a gente... Então, tem algumas coisas de Se Vira nos 30 que não é para viver assim. Viver assim eu acho que é complicado, mas isso ajuda. O Gia perguntou do contexto evolutivo. Isso facilita ou atrapalha? Isso também é o anti-perfeccionismo um pouco também, né, João? Mas, e aí, isso que ele falou, isso facilita ou atrapalha na sua visão o desenvolvimento evolutivo? Eu acho que se você está colocando o processo evolutivo, como eu vejo, pressupõe uma vontade, uma intenção de querer melhorar. Pressupõe uma vontade de você querer fazer o bem. Pressupõe que você não vai estar violentando ninguém. Você pode ser agressivo, você pode ter discordâncias. Então, quando a gente está falando do contexto de desenvolvimento evolutivo, eu acho que ajuda porque você aprende, você descobre, Eu nunca experimentei tanto quanto na faculdade de teatro. Tinha 4 horas para experimentar. Os laboratórios da Conscienciologia fazem isso de uma outra forma. Tinha muitas coisas de expressão que eu tive a oportunidade de experimentar lá. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas quando traz o contexto evolutivo, para mim me vem essa questão também do... Mas por que você está fazendo isso? Qual que é a sua intenção real? Então, ajuda? Para mim, ajuda. Porque se é evolutivo, eu vou trazer o que eu tenho, que é aquilo que a gente falou, nada se perde. Eu vou trazer o que eu aprendi e aplicar de outras formas. Então, hoje, ter uma noção de leitura corporal do outro me ajuda numa reunião. Sim. Ô, João, você estava falando, né? E a gente percebe que você é um líder, um tocador de projeto, ou seja, é um empreendedor, né? Empreendedor é aquele que usa a energia para fazer a transformação, que está interagindo, que nem você falou várias vezes, com outras consciências, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Apesar que tem gente que acha que pode, mas não dá, né? Não tem como evitar isso aí. E eu queria saber como você esteve envolvido no voluntariado no IPC, né? Cujo mater pensene é a projeção. O quanto que a projeção assim pode ter desempenhado contigo, né? A projeção lúcida ou projeção semiconsciente, tal, enfim, desempenhado algum papel assim ou alguma te ajudou de alguma forma nessas reflexões, né? Eu acho que ajudou pela vivência mesmo do processo projetivo. Eu tive projeções lúcidas, já me percebi no extrafísico várias vezes, mas não é um fenômeno que eu tenho com tanta recorrência. Então, não é um fenômeno... Eu quero, na verdade, depois ter um momento para aperfeiçoar até um pouco mais isso, de lucidez extrafísica. Uma vez me deram até uma dica. Eu falei, não, porque eu tenho dificuldade de lucidez, mas as pessoas falam que às vezes me vem fora do corpo e eu estou fazendo coisa. Da pessoa, pera, então o problema é lucidez ou é rememoração? Então, essas questões técnicas, quando fala de parapsiquismo e projeção, eu preciso amadurecer e desenvolver. Ajudou? Com certeza.
porque projeção é justamente trazer uma autoconfirmação de tudo que a gente fala. Mas não é hoje um ferramental que eu, por rememoração ou proativamente, de primeiro momento puxo. De leitura energética é algo que eu tenho muito mais familiaridade. Quando eu vou pensar projetos ou quando eu vou pensar planejamentos, eu jogo energia, eu faço leituras prospectivas com relação ao que eu percebo, quando eu preciso tomar decisões, quando tem o processo mais bagunçado, eu tento fazer essa leitura de onde está vindo. Se eu não sei, até vou meio tateando, então assim, parapsiquicamente... Deixa eu só te interromper aí, porque eu acho que é interessante até para o nosso público aí. Então, você, por exemplo, nessa questão do parapsiquismo aí, de jogar energia, de fazer a leitura energética, né? No contexto do empreendimento, você está diante de uma oportunidade aí ou de trabalho, um projeto novo. Você pode dar uma palhinha para nós? Como é que você faz essa técnica aí? Tá. Uma vez eu falei isso com o Maurício, meu duplista, e ele falou, mas você joga energia. Como assim joga energia? Eu odeio esse termo que todo mundo fala e não quer dizer nada. Eu tentei descrever. Isso é uma coisa que eu fazia de antes. Quando eu conhecia a Conscienciologia, eu joguei energia no campo e eu vi que não tinha fim. E eu falei, não tem fim. Porque quando eu ia para a igreja, quando eu ia para outras palestras, parecia que batia e voltava. Então eu via o fim do campo. E na Conscienciologia não tinha fim. Eu falei, uau! Achei bem interessante. E no contexto de empreendimentos, eu paro... Hoje, por exemplo, vou ter o projeto que eu estou participando, eu paro, por já estar mais dentro dele, eu consigo perceber melhor isso, eu tenho uma noção mais das sutilezas, mas eu vejo que, pela leitura energética, a energia está mais clara, está mais leve, ela tem fluxo, por si só, ela tem movimento, ela me dá uma sensação boa, ela às vezes me dá uma firmeza, me dá uma consistência, mas quando eu jogo energia no projeto que eu estou hoje, ele não é tão intenso quanto outros projetos que eu já joguei energia. E o que isso me diz? Isso é um projeto assistencial, mas esse não é o projeto proexológico. Então, me ajuda a me manter no projeto que eu estou, saber que ele é assistencial de verdade. E ele é. E aí ele abre portas por si só. Quando as pessoas escutam, elas veem que é um projeto bacana. Elas querem colaborar. Tem coisas que a gente fez, eventos que a gente fez, que jamais a gente faria só a nossa equipe. As pessoas quiseram porque elas viram que ele tem uma essência boa. Então, quando eu jogo energia no projeto, eu vou tirando algumas informações. Para mim, elas são visuais, às vezes sinestésicas, no sentido de movimento, no sentido de sensação. Aí Às vezes tem o uma desenvolvimento da sinalética, né? Energética para a psíquica também. Não chega a ser sinalética, porque, por exemplo, tem uma sinalética que eu tenho aqui, quando eu vejo que eu vou falar alguma coisa para uma pessoa que vai ser impactante, mas vai ser bom. Vai mexer, mas vai ser bom. E já aconteceu várias vezes. Então, para mim, ok. Tá? É isso. Então, às vezes eu vou falar com a pessoa, eu jogo energia, sinto a sinalética e eu falo mesmo. Com as melhores das intenções, eu sei que vai mexer, mas que é importante ser falado, porque vai esclarecer. Então, isso eu percebo como sinalética. Isso que eu estou falando não é sinalética. São sensações que eu vou tendo a partir da energia que eu penso no contexto e direciono a energia. E o que eu vou percebendo, eu vou tateando, mas eu vou fazendo essas interpretações. E aí, com o tempo, eu fui entendendo também o que não pegar, ou isso por si só não é o determinante. O determinante, eu estou entendendo que é realmente o discernimento. Eu até comentei com vocês um pouco antes de a gente começar. A chefe que está coordenando esse projeto que eu estou, falou, tem um freela que dá para fazer até o fim do ano que eu estou precisando de uma pessoa. E o valor era até que bom. Você topa. Só que eu estou com tantas demandas de voluntariado, de trabalho e demandas pessoais de reciclagem, que não é que eu não teria capacidade, e não é que não era algo importante que ela precisava, mas no contexto geral não ia ser bom. Nisso eu também jogo energia e vejo que dá uma minguada. Se eu jogo energia e dá uma minguada, eu falo, então não vai ser bom. E repetidas vezes eu aprendi a confiar nessa minha percepção.
para a Você percepção. Sim. foi experimentando, né? Não tem outro jeito de saber, né? Sim, e porque é algo que, nesse caso, de experimentar, e porque é algo que é uma coisa que eu meio que fazia, e depois eu fui dando os nomes, e eu ainda, por exemplo, isso, por ser algo que eu tenho mais praticidade e facilidade, até conversando agora, eu falo, eu poderia qualificar ainda mais. Como? Sei lá, mas eu posso. Porque eu faço isso, é uma coisa que eu já tenho essa praticidade, mas como é que eu qualifico ainda mais? Como é que eu trago um outro nível de proficiência? Mas não para isso ser determinante. Essa virada de chave foi recente, para me trazer mais informações para daí eu fazer a minha escolha. João, dentro do contexto de tocador de projetos, de atuação dentro dessa atuação empreendedora, a tua atuação, a tua mudança para que faz uns 3 anos, né, que você entrou na Liderare, Isso. você vê de alguma forma que ajudou a qualificar, está dentro desse Sim, holopensene da liderologia? sim. Que nem eu comentei, eu acho que o meu holopensene catalisa projetos que estão começando, e quando eu me predisponho acaba tendo sincronicidades, eu vejo que são importantes e eu me predisponho a estar. Mas estudar liderologia é começar a trazer outras perguntas. Porque também só o que eu faço com os pés nas costas, às vezes é cômodo, às vezes me dá uma sensação de, nossa, eu faço super bem, olha como eu arraso. Isso que eu estava falando agora do parapsiquismo. Eu já super faço isso, mas dá para melhorar? Qual que é o próximo passo? Por que eu melhoraria isso? O que isso pode colaborar para mim e nos trabalhos que eu estou? Então, o contexto de estar na Liderare traz uma responsabilidade a nível das ideias da instituição e desse mater pensene enquanto ciência. Isso para mim é um ponto, e no Colégio Invisível da Liderologia, isso para mim é um ponto muito sério, porque é uma oportunidade muito grande, principalmente para a gente. Quem ganha mais aqui é nós. E o contexto de estudar a liderologia para conseguir consolidar uma neociência que envolve teática, aí vai trazer. Não tem como fazer isso se eu não estiver exercitando. E Isso que tu estava falando aí, João, mas é no sentido de, desculpa, é que independe do projeto. Eu posso estar em vários projetos, eu posso estar só em um. Essa postura é eu enquanto consciência. E isso que eu fui mudando a chavinha, que envolve a questão da autoliderança evolutiva, e ainda estou mudando essa chavinha até para conseguir fazer isso de uma forma mais leve, porque às vezes eu peso muito. A seriedade eu trago às vezes com peso, e ela pode ser séria e leve, que é o que eu aprendo nos campos de projetos de liderologia. Isso é super sério, mas é leve, é acolhedor e é bem-humorado. Essa questão que tu trouxe, que eu acho, né, bastante importante, da iniciativa, parece que é bem comum entre várias lideranças da Consciologia. A gente tem bastante energia para começar projetos, só que a questão da sustentabilidade dele e até conclusão parece ser um desafio. Eu falo por mim, é assim, né? Eu sou mais um, né? Com muita energia para começar, vamos lá e tal, e com muito aprendizado ainda para ter em termos de sustentar a iniciativa e também saber a hora e a oportunidade para terminar. Alguns projetos eles têm que terminar, né? Outros eles viram um programa contínuo. Né? Ou passar o bastão. Passar Isso o também revezamento, é um ponto né? que eu estou precisando aprender muito seriamente a nível de liderança, que é eu consigo executar, e tem coisa que eu executo muito bem, mas se eu não trago a equipe junto, e tem várias pessoas hoje que eu estou convivendo que tem esse perfil, então eu tô buscando prestar atenção, porque meu primeiro impulso não é pegar e fazer, mas essa Característica do divisão... empreendedor, né? É abraçar ali, tentar fazer, a pessoa não tentar passar para frente, a pessoa não consegue de primeira, vai lá e já domina aquilo, já tenta. Já pega e faz. E isso, a nível de sustentabilidade e de empreendimento, é burrice. É burrice. Porque você mantém isso que você falou lá atrás, Rafa, você mantém projetos em grupo. A gente participou nesse projeto que eu estou numa feira.
E é uma das maiores feiras de artesanato, que o projeto que eu estou foca em artesanato. Uma das maiores feiras de artesanato. E antes de eu entrar na feira, me chamou a atenção o campo, do lado de fora do pavilhão. Eu falei, nossa, olha esse campo. Porque ele era muito tranquilo. Eu já fui em eventos grandes e o campo ele é normalmente tumultuado. E esse não era. Andei pela feira, fiquei prestando atenção. Tem o tumulto das pessoas andando, né? Mas assim, era diferente. E a gente conheceu a moça que organizava, porque ela ajudou o projeto, estava junto, cedeu o espaço para a gente montar, porque é um programa público, lá, tá bom. E quando a gente ia chegar, eu ia falar com ela, fulana, como é que você faz para ter um negócio desse? Antes de eu perguntar, eu fiquei só ouvindo, ela, não sei o que, minha chefe conversando com ela, não, e que bacana, e ela, gente, e o povo acha que sou eu que faço isso, que eu que organizo. Se não tiver o povo da indústria, se não tiver o povo de vendas, se não tiver o pessoal das redes sociais, da televisão e os artesãos, isso não acontece. E o foco principal é colocar o artesanato num lugar realmente de valor, não é no canto, é valorizar o artesanato e o artesão. Acabou! Então a sustentabilidade do projeto e o tamanho da feira não é porque ela arrasa, e ela tem tudo para arrasar e ser arrogante. Tudo! E ela é a pessoa tão pé no chão. E isso, para mim, e não estuda conscienciologia, não está nem para liderologia, está fazendo o trabalho bem feito. Então, essa questão de prática, e o empreendedor, às vezes, não, eu vou fazer, e eu preciso, e eu keep, e a nível, hoje, eu estou começando a entender, evolutivo, a nível até de sustentação de saúde do empreendedor, de projeto, não é saudável, não é inteligente você não ter essa rede e essa qualificação em rede, que não quer dizer jogar responsabilidade para o outro, mas é aprender a trabalhar com mais pessoas. Então eu estou aprendendo, tá, gente? Não sei fazer, mas tá caindo as fichas. Vou chamar o comercial e a gente já volta. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito e hoje vamos falar sobre escolha de carreira e empreendedorismo. Você sabia que, segundo o Instituto Observatório Universitário, 53% dos universitários formados trabalham em setores diferentes do curso de graduação? E que os principais motivos declarados para a escolha da carreira são a influência dos pais e profissões em alta? De acordo com pesquisa da International Stress Management Association, 72% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. Nesse cenário de insatisfação com a formação e com o trabalho, o empreendedorismo surge como uma oportunidade de equilibrar o propósito pessoal e atividades profissionais. Segundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor, a cada 10 brasileiros, 3 gostariam de empreender. Mas há uma diferença entre empreender por necessidade, quando há escassez de emprego, e empreender por oportunidade, quando o empreendedor identifica uma oportunidade de negócio que deseja empreender. Empreender de propósito é unir o que o mercado precisa com o que você sabe fazer e ama. Pesquisa da Harvard Business Review aponta que pessoas felizes e satisfeitas são mais eficientes e produzem 85% mais e são 300% mais inovadoras. E você, ainda sente dúvidas sobre a satisfação da sua carreira e sobre o que você verdadeiramente ama e gostaria de fazer profissionalmente? Que tal descobrir o seu propósito e transformá-lo em um negócio? Esse foi o Momento Empreender de Propósito. Eu sou Marcos André e até a próxima. Olá, para o programa Conversa de Sexta, o Clube do Livro Liderare traz mais um trecho do livro Como se Tornar um Líder, de Plutarco. Se você fosse um pedreiro ou um canteiro no ano 100 depois de Cristo e vivesse perto de Queroneia, uma pequena cidade na Grécia Central, você poderia ser contratado por Plutarco para um projeto de obras públicas. Ele estaria com 50 e poucos anos, velho bastante para ele mesmo carregar peso, mas disposto a representar o povo de Queroneia e supervisionar o trabalho feito por você. E se a ele, um escritor erudito e prolífico que estudou em Atenas, deu aulas em Roma e fez conexões nos escalões mais altos da sociedade imperial, você perguntasse por que ele se importava com problemas locais tão corriqueiros, como a instalação de telhas e o espargimento de cimento? Ele mesmo poderia dizer: não estou construindo essas coisas para mim, mas para a minha cidade natal,
a cidade antes de mim. Na verdade, é um lema que se poderia ouvir de Plutarco com muita frequência. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para o Clube do Livro Literari. Estamos de volta, então. Tem tempo para mais uma pergunta aí. Cris? Oi? Não tenho pergunta. Oi? Rafa, você tinha uma pergunta para fazer? Eu entendi, não. Não, tenho alguns comentários, mas é aquilo que a gente falou, né? A trajetória não convencional aí que a gente foi totalmente vai para um lado, vai para o outro, até se a gente achar, eu acho que muita gente passa por isso e acaba sendo não convencional, né? Porque a gente tem essa ideia de retilinearidade, de linearidade ali na nossa vida, e a vida não é assim, cara. A vida, a gente tem que ir testando, tentando, experienciando, negócio que você falou bastante aí, que você foi tentando fazer, e até hoje, né, a gente experimenta campo, experimenta o que você está fazendo. Eu acho isso muito legal, assim, gostei muito da live, e eu acho que era mais um comentário mesmo. Entendi. João, o que você poderia dar de dica aí para quem pode estar um pouco preocupado, talvez perdido, assim, com relação à trajetória de carreira, né? Você tem algumas palavras que possam tranquilizar ou ajudar? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando até para o debate de hoje, que para mim tem sido uma reflexão importante. O meu valor enquanto pessoa, enquanto consciência, ele é independente do contexto profissional. Então, buscar esse valor pessoal no contexto profissional pode ser uma pegadinha. Porque se eu não tenho aquele contexto, logo eu não tenho valor. E se eu começo, e aí não é simples, né? Mas se eu começo a buscar esse valor em mim, eu posso agregar ele em qualquer trabalho que eu tô. Então, essa questão da trajetória não convencional, eu fui aos poucos, estou ainda desdramatizando. Tudo bem não ser uma trajetória convencional, né? Quando as pessoas perguntam o que você faz, hoje eu estou falando psicólogo, estou dando a carteirada para facilitar a minha vida. Mas assim, quando as pessoas perguntam, mesmo que seja um processo que a pessoa está aprendendo, esse valor enquanto pessoa sendo agregado, aí sim, naquilo que ela consiga se sustentar, ter uma questão de desejo de empreendedorismo, mas o sonho pelo sonho, falta justamente esse beabá de como é que eu construo isso. E aí esse construir, aí eu acho que a gente vai refinando esse valor pessoal, aprendendo cada vez mais até chegar onde a gente quer. Não tem problema você ter um propósito, uma meta, algo que você realmente deseja colaborar. Mas eu, por mim mesmo, briguei por muito tempo com as minhas expectativas, ao invés de trazer aquilo que eu já era, aquilo que eu já sou. Porque muitas vezes eu não conseguia identificar quem eu era. Então, uma sugestão, não quer dizer que vocês vão saber a resposta de imediato, mas perguntar, né, quem sou eu? Se eu não sei, pede ajuda, vai fazer uma terapia, um coach, um curso, uma consciência terapia, mas assim, isso hoje me dá muito mais prazer de olhar para a trajetória que eu tive e pensar os próximos passos, muito mais calma, muito mais tranquilidade. O risco, o custo é menor, porque o custo não é o meu valor, o custo é errar, e errar a gente erra, mas o custo não é o meu valor enquanto pessoa, aquela coisa enorme. Então, uma dica que eu dou nessa questão é isso, quem está em dúvida, experimenta, pensa, conversa com várias pessoas, pergunta como foi a trajetória delas, não para elas te darem um emprego, mas como é que foi? Porque isso também me ajudou a me acalmar, tipo, calma, não sou só eu que fui percorrendo vários caminhos, isso é comum. E aí quebra-se alguns mitos de que o empreendedor tem que ser um unicórnio em um ano. Pode ser, mas o quanto que às vezes isso é saudável ou não, a nível de equipe, a nível de burnout, né? Então acho que isso vai ajudando cada um a se situar em si, para daí estar no mundo, né? E fazer aquilo que pode de melhor.
Isso aí. Não se desespere, gente. Sempre tem Não. Se eu conseguir sair, vocês conseguem. João, a gente te agradece muito por ter vindo aqui no programa, aceitado o convite e fazer esse programa muito legal, divertido e tarístico, né? Que a gente fez hoje. Obrigado mesmo pelo convite, pessoal, pelo acolhimento aqui, o despojamento, pessoal que participou online e fez perguntas. É sempre bom a gente se revisitar assim e tirar. Eu também vou levar umas lições de casa. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado também, Rafa, Pete e Cris, companheiros aí da bancada. Obrigado, João, Rafa. muito obrigada. Fala, Obrigado. Rafa. João, muito obrigada. E observa bem esse campo, é muito legal, sabe? Sai bem cheio de ideias. Depois você fala pra gente, viu? Então tá. A gente convida vocês que estão nos assistindo aí a continuarem, né? Toda sexta-feira tem um programa diferente. Sexta que vem a gente está de volta aí, sempre no mesmo horário, das 7 às 8. E assinem as nossas. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no @liderologia. A gente está aí transmitindo ao vivo no YouTube, mas também presente no Instagram, Facebook e no podcast. O podcast é muito legal, tá? Eu sou fã do podcast. Você pode acessar via Anchor, Spotify, Google, Amazon, o seu tocador preferido. Gente, muito obrigado e a gente se vê então na próxima sexta. Falou. Tchau, tchau. Tchau.